pessoal, o que eu vou tentar mostrar aqui hoje? Eu vou fazer umas cópias de algumas peças usando um método bastante simples, ainda que bastante limitado, mas que quebra muito galho. O que vocês estão vendo aqui é o que eu já fiz, é o que vai aparecer aí mais para frente no vídeo, que eu fiz antes porque eu estava precisando praticar um pouco e aí acabei seguindo com o vídeo e eu estou fazendo a introdução depois. Mas vamos lá. O que a gente vai precisar para esse método? A gente vai precisar primeiro do jet. Já falei do jet aí em vários vídeos, eu uso ele para limpar aerógrafo. E nesse caso aqui nós vamos precisar tanto do jet líquido quanto do jet pó. Eu sugiro que se você vai fazer cópias eventuais, você compre essas quantidades menores aqui, o potinho menor e o líquido também menor, porque as quantidades que vão ser usadas vão ser pequenas, porque as cópias aqui são de peças pequenas, não dá para copiar coisa muito grande com isso. E de preferência o jet rosa. Você pode usar o branco também, mas ele, na hora que você tira a peça, fica mais difícil de você ver a qualidade da cópia. Então o rosa fica mais fácil, mas depois você pode aplicar um primer, como eu fiz ali, e vai ver do mesmo modo. A vantagem do branco é que ele fica semi-transparente, então para algumas aplicações pode ser que ele tenha alguma utilidade, mas eu, em princípio, prefiro o rosa, acho mais fácil de ver, inclusive na hora que você está aplicando. Mas isso aí vai de cada um. Então nós precisamos dos dois componentes, do jet, o pó e o líquido. Nós vamos precisar de um desmoldante. Esse desmoldante pode ser vaselina líquida ou pode ser um desmoldante tipo esse aqui, que está comigo aqui, sei lá, também deve ter uns 15 anos esse treco, nem sei como é que ainda funciona. Tem essa marca, mas ele pode ser silicone spray, pode ser vaselina spray, quer dizer, qualquer um spray pode ser usado. Eu prefiro o spray, mas você pode usar aqui a vaselina líquida da mesma forma do spray, é só pincelar as peças como eu estou mostrando. E a última coisa que nós precisamos é uma massinha de modelar. Eu tenho essa aqui da Corfix, que eu gosto bastante. É outro produto que está aqui comigo há nem sei quantos anos, ela ainda está perfeita, não ressecou, realmente aqui está escrito não resseca, ela não ressecou mesmo. Então durou muito mesmo, está durando, eu uso ela até hoje. E como eu faço essas cópias, muito eventualmente, resolve bastante. Aqui tem uma quantidade bastante grande e ela dura aí a vida toda. Pode ser também a da Acrylex, elas são similares, eu acho que a da Acrylex também não tem nenhum problema, mas eu tenho usado essa da Corfix, é a que está me atendendo. Então basicamente são esses componentes que eu falei aqui, e o método de se fazer é muito simples. Você não precisa fazer molde, você não precisa pesar produto, você não precisa dosar nada, vai ser tudo feito no olho. Eu vou mostrar aí como é que eu faço. E aqui estão umas peças que vocês vão ver aí ao longo do vídeo. E, de preferência, uma superfície de vidro para você apoiar a massa. Eu tenho essa plaquinha de vidro aqui, isso aí é fácil de conseguir, qualquer vidraçaria o cara até vai te dar um retalho de vidro. Importante só que quando você pedir esse retalho é que ele tenha as bordas acabadas, porque senão isso aqui corta muito se você não tiver a borda acabada. Então, quando você pedir isso lá na vidraçaria, pede ao cara um que tenha a borda acabada, ou que ele dê um acabamentozinho aqui, só para tirar o fio cortante aqui do vidro, porque senão você pode se machucar. Então é isso, é um método simples, mas eu preciso falar das limitações dele. E a limitação é que ele é basicamente para você copiar uma superfície plana, como esse painel aqui, como isso aqui, ou a face desse radiador, quer dizer, você pode até fazer alguma coisa com um pouquinho mais de volume, mas aí começa a ficar mais difícil, porque você tem que pressionar o seu material contra a massinha. Por exemplo, aqui no caso aqui, rapidamente, esse radiador, né, você pressiona ele aqui para você fazer a impressão da peça, e se ele entrar demais, na hora que você precisar puxar ele para fora, ele fica muito preso na massa, ainda que você passe o desmoldante, que é o que eu vou mostrar aí mais para frente. Na hora que você retira aqui, é muito fácil dele deformar os contornos aqui. Então não é um método para você tirar de peças muito grandes ou muito espessas. O ideal é que você tire basicamente uma face ou alguma coisa com detalhes como isso aqui ou como isso, mas não mais do que isso. Se você precisar fazer uma peça de muito volume, fica difícil de você desgrudar isso de dentro da massa e aí não vai funcionar direito.
Faz muito tempo que eu não faço nada com isso, mas no final de semana retrasada eu tive na sede lá da associação e o Ed, um amigo nosso lá da associação, estava precisando fazer cópia de uma portinhola de um tanque que ele queria reproduzir. E eu lembrei desse método, nós fizemos lá. Lá a gente tem esse mesmo material que eu estou mostrando aqui. E ele até comentou comigo, pô, faz um vídeo disso, porque isso aí quebra um galho para essas coisas simples. E então, tá aí o vídeo, espero que vocês apreciem. Vamos seguir. Então a primeira coisa a fazer é obter uma superfície lisa e eu vou usar a latra do próprio desmoldante aqui, pode ser qualquer superfície aí curva, para você dar uma rolada que nem você faria com uma massa de pastel, né? Então a gente já está com a superfície relativamente lisa aqui. Vou aplicar bem pouquinho de desmoldante na própria massinha e na peça. E agora a gente faz a impressão aqui, tentando afundar isso aqui de uma maneira bem uniforme. Ok. Aqui vai ser facilitado porque tem essa base. Eu vou tentar soltar isso aqui com muito cuidado para não deformar a massinha. Ok. Parece que ficou bom. E agora o processo é relativamente simples. A gente vai pingar primeiro o líquido e ir acrescentando aos poucos o pó para que ele penetre aqui em todas essas reentrâncias. Então primeiro enchemos com o líquido, ok? E depois aplicamos devagarzinho o pó. O objetivo aqui é que o pó vá descendo pelo líquido para entrar em contato com ele o tempo todo e pegar lá a parte mais funda do molde. Eu aconselho sempre a manter esse vidrinho aqui, esse frascozinho do próprio jet, porque ele aplica bastante bem esse pó, mas um frasco conta-gotas desse comum dá o mesmo resultado. Sempre tentar fazer um pouquinho de excesso, porque ele contrai um pouco à medida que ele vai curando, então se você deixar um pouquinho acima do nível, ele vai acabar alinhando ali. Ainda que essa parte de cima aqui não faça muita diferença, né? Lembrando que esse método é para tirar de uma única face da peça, não é para tirar uma peça completa. Bom, colocado o pó e o líquido, agora nós vamos aguardar 20 minutos para eu desformar isso aqui. Bom, já deu um tempo, vamos então desenformar aqui, deixa eu achar meu estilete. Não estou achando, vou pegar esse palito aqui mesmo para puxar. O estilete estava o tempo todo aqui. Deu para ver que ele pegou bem aqui as bordas, né? Claro que tem a massinha que ficou aqui dentro. Vou terminar de fazer a limpeza aqui e
Vamos passar o primer para a gente ver melhor o acabamento, como é que ficou. Bom, dei uma limpada aqui, ainda falta tirar um pouquinho, mas acho que pelo nosso exemplo aqui já é o suficiente. Vou aplicar o primer então. Então, esse aqui é o original, na verdade já é uma cópia da peça original, tá? Feita de resina. E aqui a cópia é feita com massinha. Acho que dá para ver que ela copia bastante bem. Aqui por fora ficou umas falhas, mas isso aqui não aparece, né? O que aparece é a parte interna. As paredes ficaram bastante finas, bem próximas lá do original. Pegou bem aqui os detalhes. E para o que é o objetivo aqui, que é simplesmente fazer a parte interna do porão de roda, ficou aqui muito bem feito. E a grande vantagem aqui da peça de jet é que ela é muito resistente, bem mais resistente do que a resina. Então isso aqui é muito difícil de quebrar. Você pode trabalhar, se quiser dar uma melhorada aqui, lixar um pouquinho para tirar umas rebarbas e fazer essa furação aqui, você vai fazer isso aqui tranquilo, sem nenhum problema. E a outra vantagem do jet é que, como o líquido do jet você pode usar como cola de kit, isso aqui você pode colar no kit com o próprio jet. Ele vai colar perfeitamente. Você molha o jet, ele vai amolecer um pouquinho só e vai amolecer o plástico lá e você vai fundir isso aqui como se fosse uma peça de plástico. Vai funcionar perfeitamente. Então vamos lá, vou tentar copiar a face desse motorzinho aqui. Não sei se vai dar para ver bem, ele é preto, né? Mas vamos lá. A gente coloca aqui na massinha, pressiona devagar. Ok, eu já passei um desmoldante nele para facilitar a retirada aqui. E aqui sempre que a gente levanta, ele vai marcar em algum lugar, né? Vai deslocar um pouquinho. A gente pode voltar com a peça na posição e aí fazer uma pressão menor, só para tentar recuperar aqui as bordas. Ok. Então vamos lá, vamos ver o que a gente consegue com ele aqui agora. Então como é que a gente faz? Primeiro, o líquido. A gente vai encher aqui a impressão da peça com líquido. Depois a gente vai acrescentar o pó, bem pouquinho. Não precisa ser grande quantidade de pó. Um pouquinho mais de líquido. E o pó novamente. Sempre bem devagarzinho. Até ele preencher totalmente a cavidade. À medida que você vai botando o pó, o líquido vai transbordar um pouquinho. O ideal é que ele fique um pouquinho acima ali do nível. Acho que já está bom. Ok. E agora vamos aguardar. Aqui só para ver como é que ficou. Se ele retrair demais, você pode acrescentar um pouquinho mais de líquido e um pouquinho mais de pó.
ele vai aderir à camada de baixo mesmo que ela já esteja endurecendo, ok? Então vamos aguardar. Bom, enquanto aquela peça ali está curando, vamos tentar uma peça mais intrincada, que são esses dois painéis laterais aqui, com detalhes bastante intrincados. Vai ser complicado isso aqui, porque eu já disse que esse método não é para esse tipo de peça, mas vamos tentar. Então, vamos aplicar um pouquinho de desmoldante aqui nessa peça, ok? Vamos abrir a nossa massinha aqui. Deu o tamanho. Eu vou aplicar o desmoldante também na massinha. E vamos pressionar isso aqui. Vamos ver o que vai acontecer. A parte mais difícil, e principalmente com essas coisas muito intrincadas, é porque na hora que você levanta, você acaba pegando mais numa ponta do que na outra, e a peça tende a correr. E aí, à medida que ela vai correndo, ela acaba deformando ali a sua impressão. Mas vamos tentar tirar com bastante cuidado, vamos ver o que a gente conseguiu de detalhe. Tá parecendo razoável, né? Vamos então agora só acertar aqui um pouquinho essa lateral. Então vamos lá. De novo, primeiro o líquido. Ok. E agora, ó, bem devagarzinho. Não precisa ser muito, porque ele vai reagir com o líquido. Quando começar a aparecer assim o pó meio seco, aí você pode botar um pouquinho mais do líquido. Quantidade bem pequena. E a gente vai fazer isso aqui até preencher totalmente ali essa cavidade. Tentar não encher demais aqui, porque senão depois você vai ter que lixar aqui para lá aderir lá na sua peça, e o jet é muito duro para lixar, principalmente depois que ele está curado, ele é bastante duro, então tentar deixar ele mais plano, mas não coloca nada, não tenta mexer aqui, porque você vai deformar a massinha ali embaixo e vai provavelmente perder o seu trabalho, tá? É isso, vamos agora mais uma vez parar. Ainda tá mole, tá vendo aqui, ó? Ele vai demorar um tempo, que nós temos já 8 minutos e ele ainda tá mole. Vai levar aí de 15 a 20 minutos para estar duro o suficiente para retirar. Nós já temos aqui 20 minutos. Vamos então tirar o motor aqui da massinha.
Aqui a nossa cópia. A gente agora vai soltar essa massa que está aqui. Vou tentar soltar com essa escovinha de dente aqui. Mas você pode também dissolver ela com um pouquinho de querosene. O querosene dissolve a massa, ele é até melhor para soltar essa massa que ficou grudada aqui, sem afetar o jet. Deixa eu ver se eu pego um pouquinho de querosene para dissolver essa massa aqui. Esse meu querosene aqui deve ter, sei lá, mais de 20 anos que está aqui. Nem sei se ele ainda está bom. E é um querosene desodorizado, ele tem pouco cheiro. Aí você tem que procurar aí em lojas de produtos químicos. Eu não sei nem se ainda vende isso, se virou produto controlado, porque tem tantos anos que eu não mexo com isso, mas acredito que não. Aqui a gente vai passando esse querosene, ele vai desmanchando essa massinha que fica entranhada aqui. Agora vamos deixar esse querosene aqui evaporar. E aí eu vou passar uma tinta para a gente ver a qualidade da reprodução aqui, como é que pegou os detalhes. Lembrando que isso aqui é um método quebra-galho, né? Não é um método para você fazer cópias muito bem feitas, para dar um acabamento perfeito, mas ele é um método relativamente barato e que realmente quebra o teu galho aí num momento de sufoco, desde que você tenha uma segunda peça para copiar, né? Tem que ter o original ou uma cópia do original. Tirou aqui o massinha, vamos deixar isso aqui agora evaporar. E é claro, tem essas rebarbinhas que ficaram aqui que você vai ter que cortar, né? Esse material aqui é bastante duro, mas dá para você cortar ele com um alicate e depois com uma lima refazer essas rebarbas aqui. Acredito que não vai ter problema não. Mas já deu para ver que pegou razoavelmente bem os detalhes, né? Vamos ver aqui como é que tá nossos painéis laterais. Vamos ver se a gente já aproveita e levanta isso aqui também. Aqui já grudou bastante mais massa, né? Mas acho que dá para ver que pegou até que razoavelmente os detalhes, né? Vou passar primeiro aqui a escova de dente para tirar o grosso. Isso aqui não é uma peça ideal, né, para fazer esse tipo de cópia. Estou forçando a barra aqui porque ela é muito cheia de detalhes e tal. Então não é o ideal. Mas só para a gente levar, vamos dizer, ao limite aí o nosso teste. Vamos lá aproveitar que o querosene está aqui. Isso aqui eu normalmente não uso, porque eu nunca faço cópias complexas como essa aqui. Não é para isso que serve esse método. Então, estou criando aqui uma complicação extra que não é o objetivo, só para mostrar que é possível, ainda que não seja prático. Porque além do material que eu já comentei, você ainda vai precisar do querosene, né, para poder fazer essa retirada dessa massinha que fica aqui, assim mesmo. Vocês estão vendo que não é muito fácil, né?
E de preferência usar o querosene desodorizado, porque ficar mexendo com isso aqui com querosene sem ser o desodorizado, o cheiro vai ser bastante desagradável. Já está razoavelmente limpo. E aí vamos esperar mais uma vez aqui secar, para a gente poder meter um primer aqui, só para ver quão razoável foi essa cópia. Bom, infelizmente eu achei que a máquina estava filmando e não estava. Eu já apliquei o primer tanto na peça lateral, você vê que ele ainda está molhado aqui, pena que não, infelizmente não pegou a aplicação, e também aqui na face do motor. Então, dá para a gente comparar aqui os detalhes da peça original, que na verdade é uma cópia, né, da original, com a cópia feita na massinha usando o jet. E vejam que mesmo que os detalhes aqui mais intrincados, ele pegou bastante bem. Espero que esteja dando foco aí. Ou seja, não precisei usar resina, não precisei molde de silicone, que são materiais caros e perecíveis. Ele pegou bastante bem os detalhes com um método muito simples. A mesma coisa aqui na face do motor. Pena que esse aqui está preto, não dá para ver exatamente, mas aqui ele também pegou, não tão bem quanto naquele painel ali, por causa da própria forma dele, que é mais complicada por causa dessa diferença de altura aqui, e na hora que a gente vai desenformar, ele sempre deforma um pouco. Esse método funciona sempre melhor com peças mais rasas, em que você tem que pressionar pouco na massinha. Como, por exemplo, que eu tinha feito aqui só para mim relembrar esse radiador aqui, que eu fiz uma cópia só da parte da frente dele. Pena que está muito escuro, né? Vou tentar clarear isso no vídeo, mas acho que deu para ver que pegou bastante bem aqui os detalhes do radiador. Também é uma face plana, então é bastante fácil de pegar. Ou como também, isso aqui foi um teste que eu fiz, eu copiei aqui essa tampinha aqui desse tanquezinho 172, que até ficou uns defeitos, mas aqui eu estava só relembrando, que faz muitos anos que eu não mexo com isso, só praticando um pouco para relembrar. Mas aqui eu acho que é o teste que mais importa. Vocês viram que os detalhes ficaram muito bons, né? Para um método muito simples, ver que mesmo essas coisas mais intrincadinhas aqui, ó, ele conseguiu copiar bastante bem. Eu achei que não ia pegar porque ficou muita massinha presa, mas ficou bastante razoável. Então é um método simples, com materiais baratos e principalmente que não são perecíveis. Essa é a grande vantagem, porque o silicone e principalmente a resina que a gente usa normalmente, que claro, vão dar resultados melhores, eles têm um tempo de vida de prateleira muito curto, principalmente a resina. E você tem que comprar uma quantidade grande. Às vezes você só precisa fazer uma única cópia, vez por outra fazer alguma coisa. E com esse método aqui, o jet ele dura muito tempo, tanto o líquido, o pó então nem se fala, dura a vida toda. Essa massinha aqui, sei lá, deve estar comigo uns 15 anos ou mais, ela está ainda bastante flexível, ela funciona ainda muito bem, só manter ela guardadinha na caixa, sem problema nenhum. Não tem que ficar fazendo molde de silicone, não tem que fazer forma, não tem que esperar curar para depois ver se ficou alguma bolha, não tem que desenformar, não tem que pesar os componentes da resina para misturar. Vocês viram que eu fiz tudo no olho. Então, é um método quebra-galho? É, mas funciona razoavelmente bem. E para essas coisas mais simples aqui, claro que você não vai fazer uma peça grande nem volumosa com isso, porque não vai dar certo, mas para essas coisas simples ele funciona muito bem. Então espero que tenha sido um ensinamento útil aí para vocês.